Queridos amigos, que alegria mais uma vez retornarmos com este programa, que é um estudo sobre a obra de André Luiz através da Lavra Mediúnica de Francisco Cândido Xavier. Estamos estudando mais um capítulo do livro Os Mensageiros. Esse livro que nos traz uma grande oportunidade de reavaliar o nosso comportamento, seja no movimento espírita, seja em nossa vida. Mas antes disso, tudo bem, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, que a paz de Jesus nos envolva em mais este programa e gostaríamos também de cumprimentar, saudar os nossos telespectadores e informar. Está gostando dos programas? Se você ainda não conhece os primeiros, você poderá assistir através da TV A Caminho da Luz ou através do canal do YouTube. Se inscreva no canal youtube.com/TV A Caminho da Luz. Hoje nós vamos estudar o capítulo 10º, mas como sempre fazemos, vamos relembrar que o capítulo 9º, nós vamos encontrar André Luiz e Vicente visitando alguns grupos de conversação, onde eles ali então estavam dando testemunho. Nós vimos algumas senhoras que caíram porque estavam reclamando do marido, dos filhos, e por isso não conseguiu produzir a mediunidade. Vimos alguns exemplos também de pessoas que foram altamente preparadas, como bons alunos em nosso lar. Ao chegar aqui teve medo, teve receio, escondeu o talento que Deus lhe deu. Nós vimos pessoas também que foram bem até um certo momento, quando chegou um certo momento, fracassaram por uma série de situações que ele foi envolvido aqui no mundo. O que dá a perceber é que realmente a reencarnação é algo ainda difícil para todos nós. Hoje, você, eu e o André, que estamos aqui estudando, vamos no capítulo do Joel, a falência do Joel. Vamos ver o que aconteceu com Joel. Vamos ler esta página. Capítulo 10º, a experiência de Joel. Afastando-nos para um canto do salão, acompanhei Vicente, que se dirigiu a um velhote de fisionomia simpática. Então, meu caro Joel, como vai? Perguntou, atencioso. O interpelado teve uma expressão melancólica e informou, graças à bondade divina, sinto-me bastante melhorado. Tenho ido diariamente às aplicações magnéticas dos gabinetes de socorro, no auxílio, e estou mais forte. Cederam às vertigens? Indagou o companheiro com interesse. Agora são mais espaçadas, e quando surgem, não me afligem o coração com tanta intensidade. Nesse instante, Vicente descansou os olhos, muito lúcidos nos meus, e disse sorrindo, Joel também andou nos círculos carnais, em tarefa mediúnica, e pode contar experiência muito interessante. Queridos amigos, vejam, mais um caso de mediunidade frustrada, mais um caso de médium que faliu, mais um caso de um trabalhador do Cristo que não se esforçou para desempenhar na Terra o papel que lhe competia. É fantástico esses grupos de estudo pela qual nós estamos percebendo em nosso lar, no Departamento das Comunicações. São grupos de pessoas que conversam sobre a sua última existência. E eles ali, então, têm a grande oportunidade de ver aonde acertaram, aonde erraram. Mas é uma pena que erraram mais do que acertaram. Esse livro é para nós nos atentarmos. Não é um livro para nós falarmos, coitado de Acelino, coitado desse, coitada daquela. Nós temos que entender definitivamente que é um livro para nós. Aqui estão pessoas que viveram experiências semelhantes a que nós estamos vivendo hoje. Nós podemos transformar o nosso caminho, nós podemos fazer diferente do que eles fizeram, mas para isso tem uma recomendação de Jesus
que eu julgo ser muito importante. Tenhais olhos para ver e ouvidos para ouvir. Muitas vezes nós somos cego e surdo. Lemos uma mensagem dessa, escutamos alguém dizer sobre uma mensagem dessa e continuamos indiferente. É essa indiferença que faz com que nós fiquemos estacionados. É importante estudarmos essa matéria com os olhos bem atentos, com os ouvidos bem abertos. E de repente, quando a gente lê uma história, fala, não, essa história aí eu não me enquadro bem. Aí nós vamos ver uma outra história. Opa, essa história aí sou eu. Nós sabemos o nosso íntimo. Nós somos capazes de perceber se nós nos enquadramos ou não. Não precisa ninguém dizer. Mesmo porque o livro da nossa vida está escrito na nossa consciência. Os nossos deveres e as nossas obrigações competem a nós. Os vícios e as virtudes é inerente ao nosso estágio espiritual. É por isso que nós sabemos o que é certo e o que é errado. Interessante isso, não é, André Luiz? É interessante, ao mesmo tempo, deva gerar em cada um de nós a preocupação. Porque no amanhã esse Acelino, Joel, esses personagens estudados neste livro podem se tornar nós. Pela nossa invigilância, pela nossa pouca fé, pela nossa falta de crença na potencialidade do nosso semelhante. É interessante que André Luiz foi médium no mundo espiritual. André Luiz foi a figura de Dr. Carlos Chagas. Quem não conhece a biografia deste ilustre brasileiro, que procure. Já tinha uma capacidade muito grande intelectual e quando ele desencarnou, foi convidado pelos bons espíritos a dar continuidade. E este livro, ele nada mais é do que um repórter, trazendo para todos nós, a título de curiosidade, de advertência, de ensinamento, reportagens, entrevistas, artigos, narrado com uma beleza incomensurável, falando um pouquinho a respeito destes companheiros, tarefeiros e tarefeiras do Cristo, que vieram e se prepararam e muito, infelizmente, se perderam, cada um perante as dificuldades que já alimentava dentro de si mesmas. André, dá continuidade agora na leitura, porque vamos entrar propriamente na história de Joel. Vamos acompanhar. O novo amigo, que me parecia um enfermo em princípios de convalescença, esboçou um melancólico sorriso e falou: fiz minha tentativa na terra, mas fracassei. A luta não era pequena e fui fraco demais. O que mais me impressiona, no caso dele, porém, interpôs Vicente em tom fraterno, é a moléstia que o acompanhou até aqui e persiste ainda agora. Joel atravessou as regiões inferiores com dificuldades extremas, após demorar-se por lá muito tempo, voltando ao Ministério do Auxílio, perseguido de alucinações estranhas relativamente ao pretérito. Vamos parar aqui um pouquinho, André, porque é um caso grave. O caso de Joel é um comprometimento muito grave de atos que ele teve na sua última existência e que ele então carregou isso após o seu desencarne e mesmo depois, quando foi atendido novamente em nosso lar, ele levava com ele a sequela dessa doença. Veja, isso demonstra que claramente o nosso perispírito, que é o que o professor e doutor Hernani Guimarães dizia, o MOB, Modelo Organizacional Biológico pela qual é o corpo, que o nosso perispírito, sendo a sua semelhança, leva para o mundo espiritual os órgãos. Nós não somos no mundo espiritual como Gasparzinho, que é aquele ser embranquiçado
que vai para um lado, para o outro, um ser transparente. Não, nós somos um ser, como somos, desprovido do corpo físico, mas assemelhado ao corpo físico ao mesmo tempo, uma matéria sutil, e essa matéria sutil também permanece os nossos órgãos. Então, aquele problema que ele levou aqui do corpo ainda permanece no mundo espiritual. E uma coisa interessante, ele vai dizer das alucinações que ele tinha. Você vai ver por que ele tinha essas alucinações. É um caso muito interessante que Joel viveu e que com certeza servirá para os nossos estudos. E nós percebemos, querido Sérgio, queridos telespectadores, ouvintes, que nós todos, a maioria das nossas doenças não estão alojadas no corpo físico, e sim no corpo perispiritual. Nós notamos que muitas chagas nós levamos conosco além da desencarnação. Um exemplo clássico é a figura de André Luiz, que foi Dr. Carlos Chagas, narrado com muita propriedade, estudado por mim e pelo nosso querido Sérgio, do livro Nosso Lar, em que ele chega e tem que ficar 1 ano em tratamento no hospital da cidade de Nosso Lar, porque ele havia comprometido os seus órgãos, a parte intestinal, devido ao seu desregramento com a bebida e com a comilança. Então nós vemos que existem muitos casos em que nós continuamos do outro lado tratando o que nós juntamos quando estávamos encarnados. Além disso, André, poderíamos relembrar também que em Nosso Lar, André Luiz teve a experiência de acompanhar, que é aquela mulher que tinha aquelas manchas negras no corpo, e foi revelado aí que cada mancha negra que ela tinha no corpo era exatamente de um aborto que ela havia feito. Melhor dizendo, porque ela era parteira e ela ganhava muitas vezes para fazer aborto. Então, cada ponto negro que estava no seu perispírito era exatamente um aborto que ela havia ajudado a cometer aqui na Terra, na sua última existência, que ficou gravado na sua forma perispiritual. Continua a narrativa. Ao passado? Perguntei surpreendido. Sim, esclareceu Joel humilde. Minha tarefa mediúnica exigia sensibilidade mais apurada, e quando me comprometi à execução do serviço, fui ao Ministério do Esclarecimento, onde me aplicaram tratamento especial que me aguçou as percepções. Necessitava condições sutis para o desempenho dos futuros deveres. Assistentes amigos desdobraram-se em obséquios por me favorecerem e parti para a terra com todos os requisitos indispensáveis ao êxito de minhas obrigações. Infelizmente, porém, mas por que? Indaguei. Perdeu as realizações? Tão só em virtude da sensibilidade adquirida? Joel sorriu e obtemperou. Não perdi pela sensibilidade, mas pelo seu mau uso. Que diz? Tornei admirado. O meu amigo compreenderá sem dificuldades. Imagine que com um cabedal dessa natureza, ao invés de auxiliar os outros, perdi a mim mesmo. É que, segundo concluo agora, Deus concede a sensibilidade apurada como espécie de lente poderosa que o proprietário deve usar para definir roteiros, fixar perigos e vantagens do caminho, localizar obstáculos comuns, ajudando ao próximo e a si mesmo. Procedi, porém, ao inverso. Não utilizei a lente maravilhosa no mister justo, deixando-me empolgar pela curiosidade doentia. Apliquei-a tão somente para dilatar minhas sensações. No quadro dos meus trabalhos mediúnicos estava a recordação de existências pregressas, como expressão indispensável ao serviço de esclarecimento coletivo e benefício aos semelhantes, que me fora concedido realizar.
mas existe uma ciência de recordar que não respeitei como devia. Ele passou a usar a mediunidade, mas no sentido de acusar, mas no sentido da TVP, da Terapias de Vidas Passadas, revelando coisas que nem sempre é importante, ou seja, ele mudou o foco. Ele mudou aquela ideia de uma mediunidade sensível que devia ser usada para o bem, apenas para uma mediunidade de curiosidade. E é isso que muitas vezes faz com que o médium perca uma oportunidade de trabalho, exatamente pela sua condição do orgulho e do egoísmo, pela sua condição de querer ser mais do que ele é. Médium, na condição de medianeiro, significa a expressão de simplicidade. E essa simplicidade que nós tivemos a oportunidade de conhecer Francisco Cândido Xavier. Fazia questão de ser humilde, fazia questão de ser pequeno, porque dizia ele que mediunidade é pertencente ao mundo espiritual e que ele era apenas um simples tarefeiro trazendo a mensagem do mundo maior. Mas há muitos médiuns que acham que são mais importantes do que os espíritos. Há muitos médiuns que acham que a sua mediunidade é melhor do que todas. E é isso que faz com que o médium se perca. Chico produzia um livro, publicava o livro, e ele deixava para que as pessoas avaliassem o livro, porque ele tinha plena consciência de que o livro não lhe pertencia. Hoje nós temos médiuns brigando por ponto de vista, porque ele recebeu uma mensagem e ele quer que todo mundo aceite aquela mensagem, porque foi ele que recebeu, porque ele é um médium bom, porque ele é um médium capaz. E é aí que faz com que muitos médiuns entrem naquilo que Allan Kardec definia como o campo da fascinação. O médium fica tão fascinado que ele chega então a passar a ter companhia de obsessores, que é quem passa a dirigir a sua obra. Mediunidade tem que manter a simplicidade, tem que manter a tranquilidade, tem que manter o bom senso, tem que manter a harmonia, tem que manter o respeito ao próximo, tem que se igualar às pessoas, tem que trabalhar dentro dessa condição que o Evangelho nos ensina. Joel é a história de milhares de médiuns que hoje trabalham na Terra, que amanhã estarão no mundo espiritual assemelhado a Joel. Sabe por quê? Porque ouviram essa mensagem, mas não perceberam o conteúdo. Nós temos uma coisa no movimento espírita que eu acho muito interessante. Quando nós, no Centro Espírita, distribuímos, sabe aquelas mensagens pequenas que a gente distribui para as pessoas? É interessante que as pessoas leem aquela mensagem, depois se aproxima de nós e diz assim: Sérgio, essa mensagem aqui eu vou levar para o meu marido. É a cara dele. O companheiro vem, pega uma mensagem e diz assim: Sérgio, eu vou ler para minha esposa. Vai cair como uma luva para ela, porque é ela aqui. É engraçado, a gente consegue ver a mensagem para o outro, mas nós não temos a capacidade de perceber que a mensagem é para nós. Essa mensagem é para nós, não é para o outro. E outro ponto interessante, querido Sérgio, é que ele ficou tanto tempo no mundo inferior, não sabemos se é no umbral inferior, se é numa região trevosa, que aqui nem menciona. Então, desses casos todos que nós vimos até o presente momento, é o que chegou mais falido no mundo espiritual. E, naturalmente, foi também o que recebeu uma carga de preparo maior. Vamos ver um pouco mais, André Luiz? Continua a leitura. Interrompendo um instante a narrativa, aguçava-me o desejo de conhecer-lhe a experiência pessoal. Até ao fim, em seguida continuou no mesmo diapasão. Agora, André Luiz, ele vai realmente relatar nos pormenores o que realmente aconteceu com ele. Vamos acompanhar para nós darmos um desfecho da história de Joel? Continua a narrativa. Ao primeiro chamado da esfera superior,
acorri apressado. Sentia intuitivamente a vivida lembrança de minhas promessas em nosso lar. Tinha o coração repleto de propósitos sagrados. Trabalharia, espalharia muito longe a vibração das verdades eternas. Contudo, aos primeiros contatos com o serviço, a excitação psíquica fez rodar o mecanismo de minhas recordações adormecidas, como o disco sob a agulha da vitrola, e lembrei toda a minha penúltima existência, quando envergara a batina, sob o nome de Monsenhor Alexandre Pizarro, nos últimos períodos da Inquisição Espanhola. Foi então que abusei da lente sagrada a que me referi, a volúpia das grandes sensações, que pôde ser tão prejudicial como o uso do álcool, que embriaga os sentidos, fez-me olvidar os deveres mais santos. Bafejaram-me claridades espirituais de elevada expressão, desenvolveu-se-me a clarividência, mas não estava satisfeito, senão com rever meus companheiros visíveis e invisíveis, no setor das velhas lutas religiosas. Impunha a mim mesmo a obrigação de localizar cada um deles no tempo, fazendo questão de reconstituir-lhes as fichas biográficas, sem cuidar do verdadeiro aproveitamento no campo do trabalho construtivo. A audição psíquica tornou-se-me muito clara. Entretanto, não queria ouvir os benfeitores espirituais sobre tarefas proveitosas, e sim interpelá-los ousadamente no capítulo da minha satisfação egoística. Despendi um tempo enorme, dentro do qual fugia aos companheiros que me vinham pedir atividades ao bem do próximo, engolfado em pesquisas referentes à Espanha do meu tempo, exigia notícias de bispos, de autoridades políticas da época, de padres amigos que haviam errado, tanto quanto eu mesmo. É interessante, André, até esse momento de nosso estudo, porque o caso dele realmente é um caso um pouco diferente dos outros. Ele veio com uma mediunidade na qual ele tinha uma lembrança perfeita da sua última existência. Havia sido um monsenhor na época da Inquisição, na Espanha. Mas ele, em vez de usar essa mediunidade esplendorosa, que num certo momento até foi desenvolvida a mediunidade da audição, para que ele pudesse ouvir os benfeitores espirituais. Mas, pelo contrário, a preocupação dele era tentar procurar onde estavam aqueles personagens da sua época, o que havia acontecido com eles, e ele gastou todo o seu tempo nesse projeto egoístico de reaviver o passado diante do presente. Diga de passagem, é importante que nós toquemos nesse assunto, André Luiz. Por quê? Porque a grande maioria das pessoas vivem o passado. Eu me lembro que eu estudei uma pesquisa norte-americana, porque todos sabem que os Estados Unidos é o país das pesquisas. Qualquer empresa, qualquer parte do governo, tudo que eles vão fazer, eles têm como hábito soltar uma pesquisa. Eles acham que a pesquisa ela vai dar uma segurança naquele projeto que você está propondo a fazer. Inclusive na área científica, na área médica, tudo tem pesquisa. E é interessante que um dia começaram a perceber o campo da psicologia e da psiquiatria que o homem vivia muito preso ao passado e queria saber e fazer uma pesquisa sobre essa questão. Descobriu que das milhares de pessoas que foram entrevistadas, 75% das pessoas vivem no passado. Ou seja, ela gasta todo o seu presente pensando
no passado, nas coisas que aconteceram, nas coisas que deixaram de acontecer. Então ela gasta todo o seu dia lembrando daquilo que se encontra no passado. 20% são pessoas que projetam o futuro. São aquelas pessoas que nós chamamos de sonhadores. Fica projetando o futuro, acha que amanhã vai ser melhor, o que eu vou fazer amanhã, como é que vai ser. E a pesquisa revelou que apenas 5% das pessoas vive o correto, que é o presente. Ou seja, vou me programar o hoje, o ontem já foi, o amanhã, logicamente, também vai depender do hoje. Então eu vou projetar a minha vida hoje para que amanhã eu possa dar continuidade nesse projeto ou fazer alguma alteração, se necessário for. É assim que nós devemos ver a vida. Joel ficou preso no seu passado e esqueceu que tinha um presente e esqueceu que ele tinha que projetar o seu futuro. Nós observamos que Joel é uma personalidade que veio com uma oportunidade mediúnica muito bonita. Veio com a clarividência, sabia o que fez na sua última existência, então ele veio com o compromisso de vencer a si mesmo. Mas, quando chegou aqui, não deu ouvidos aos bons espíritos e se largou às experiências, recordando e revivendo o seu ontem. Por isso, André, que é muito interessante nós analisarmos. Nós vamos estar o tempo todo até repetitivo com referência a esse assunto, porque é importante. É importante os nossos amigos perceberem, como também nós. Quando nós fazemos um estudo, nós não estamos aqui querendo ensinar ninguém. Nós queremos aqui trocar experiências, porque essas lições também servem para mim. Também serve para o André Luiz, porque as experiências é para todos. Nós não somos espíritos ainda evoluídos na Terra. Lembre que eu disse que são 3 os tipos de reencarnação? Eu disse da reencarnação compulsória, da reencarnação programada, mas eu não falei da reencarnação missionária, que esse já é diferente. Esse já é aqueles que vêm, inclusive, de outros planetas, que já passaram pela Terra, ou espíritos que já estão no gabinete de Jesus. Esses são espíritos do futuro. Chico, poderia falhar? Não. Ué, mas ele não é igual a nós? Não. Ele é um espírito missionário, exatamente como se diz a concepção da palavra. Chico é um espírito do futuro. Chico é um espírito do gabinete de Jesus. Ele não tem por que falhar, porque ele já superou todas as suas tendências negativas aqui na Terra. Então é isso que nós temos que compreender. É isso que nós vamos compreender. Mas agora, André, nós vamos entrar numa fase interessante, porque há muitas pessoas que dizem assim, mas espera um pouco, ele estava em nosso lar, foi preparado em nosso lar, cadê os benfeitores de nosso lar? Abandonaram ele aqui? Quer dizer, trouxeram ele aqui, ele reencarnou com uma proposta de trabalho, chegou aqui e ficou à deriva, como um barco à deriva? Vocês vão perceber claramente como é que funciona a ajuda do mundo espiritual nessa leitura que Joel vai relatar a sua vida e que André Luiz descreve nesse livro Os Mensageiros. Vamos lá, André Luiz. Não faltaram generosas advertências. Frequentemente, os colegas do nosso grupo espiritista chamavam-me a atenção para os problemas sérios de nossa casa. Eram sofredores que nos batiam à porta, situações que reclamavam testemunho cristão. Tínhamos um abrigo de órfãos em projeto, um ambulatório que começava a nascer e, sobretudo, serviços semanais de instrução evangélica nas noites de terças e sextas-feiras. Mas qual? Eu não queria saber senão das minhas descobertas pessoais. Esqueci que o Senhor me permitia aquelas reminiscências, não por satisfazer minha vaidade,
mas para que entendesse a extensão dos meus débitos para com os necessitados do mundo e me entregasse a obra de esclarecimento e conforto aos feridos da sorte, contrariamente à expectativa dos abnegados amigos que me auxiliaram na obtenção da oportunidade sublime, não me movi no concurso fraterno e desinteressei-me da doutrina consoladora, que hoje revive o Evangelho de Jesus entre os homens. Somente procurei a rigor os que se encontravam afins comigo, desde o pretérito. Nesse propósito, descobri com evidentes sinais de identidade personalidades outrora eminentes em relação comigo. Reconheci o senhor Higino de Salcedo, grande proprietário de terras, que me havia sido magnânimo protetor perante as autoridades religiosas da Espanha, reencarnado como proletário inteligente e honesto, mas em grande experiência de sacrifício individual. Revi o velho Gaspar de Lorenzo, figura solerte de inquisidor cruel, que me quisera muito bem, reencarnado como paralítico e cego de nascença. E desse modo, meu amigo, passei a existência de surpresa em surpresa, de sensação em sensação. Eu que renascera recordando para edificar alguma coisa de útil, transformei a lembrança em viciação da personalidade. Perdi a oportunidade bendita de redenção. E o pior é o estado de alucinação em que vivo com meu erro. A mente desequilibrou-se e as perturbações psíquicas constituem doloroso martírio. Estou sendo submetido a tratamento magnético de longo tempo. Os amigos eram todos bons, não é? Na verdade, todos inquisidores, um pior que o outro, logicamente todos ainda fazendo mal. O mais interessante é que todos foram reencarnando. E ele teve a oportunidade, já que ele tinha esse acesso ao mundo espiritual, em vez de usar a mediunidade para alguma coisa boa, ele usou para pesquisas. Aonde está fulano? Ah, fulano está encarnado e se encontra numa cadeira de roda e também é cego. Ah, o outro está passando por dificuldades, uma luta muito grande. Em vez dele se preocupar com aqueles que estavam batendo a porta da casa espírita, na qual os companheiros o advertia. Ora, Joel, precisamos atender fulano, precisamos atender cicrano, a casa tem outras necessidades. Além dos encarnados estarem lhe orientando, também sob a inspiração do mundo espiritual. Mas ele era anverso a tudo isso, ele não estava preocupado com aquela atividade da casa. Ele sequer se preocupava com aquela construção da casa dos órfãos, com a construção de uma área para atender melhor os necessitados. A preocupação dele era exatamente vasculhar na parte científica aonde estavam os espíritos, o que eles estavam fazendo, como eles estavam. Ou seja, André, ele se preocupou com os outros e esqueceu de si mesmo e do trabalho que ele tinha que desempenhar. Eu vou aproveitar a oportunidade e ler o restante da mensagem para que nós possamos conversar sobre este capítulo instrutivo, atualíssimo e que muito enriquece as nossas experiências. Nesse momento, porém, o interlocutor empalideceu de súbito. Os olhos, desmensuradamente abertos, vagavam como se fixassem quadros impressionantes, muito longe da nossa perspectiva. Depois, cambaleou, mas Vicente o amparou de pronto e, passando-lhe a destra na fronte, murmurava em voz firme: Joel, Joel, não se entregue às impressões do passado, volte ao presente de Deus. Profundamente admirado, notei que o convalescente regressava à expressão normal, esfregando os olhos. Aqui se explica por que é importante, André, nós termos o véu do esquecimento. Há muitas pessoas, outro dia mesmo,
num trabalho de atendimento fraterno, um rapaz que foi nos procurar, passando por muitas dificuldades, e quando nós conversávamos sobre o passado, a importância reencarnatória, ele dizia, mas como eu posso pagar uma coisa que eu não sei qual o tamanho da minha dívida? Abençoado é o véu do esquecimento. Uma vez eu me lembro que Chico Xavier falava sobre a questão da TVP. Chico era contrário à TVP. Ele dizia que a TVP, que é terapias de vidas passadas, deveriam ser feitas em casos extremos, por equipes médicas e preparadas apenas para ajudar algumas pessoas quando fosse apresentado um síndrome, para tentar explicar um pouco no presente alguma coisa relativa ao passado. Mas a grande maioria das pessoas querem vasculhar o passado por curiosidade. E o Chico falava assim naquela noite, não permitam, porque muitos vão entrar nas raias da loucura, porque não suportarão em saber o que foram. Veja, esse médium, Joel, ele se preparou no mundo espiritual, porque ele sabia que ele havia cometido um erro muito grave na sua última existência, viveu na época da Inquisição, só de ter vivido nessa época e de estar no meio da Inquisição, nós já podemos perceber que alguma coisa grave aconteceu com a sua postura, com o seu comportamento. Mas ele pediu para vir com uma mediunidade aguçada. Por quê? Porque ele achava que ele poderia encontrar essas pessoas para ajudá-los numa nova condição. Mas o que aconteceu? Gastou todo o seu tempo apenas no campo da curiosidade. E este é um capítulo que vem até nós para nos advertir do que não devemos fazer ou do que devemos fazer. Se somos médiuns, a mediunidade não dá o título a ninguém de ser melhor do que o outro por ter determinadas faculdades mediúnicas. A mediunidade é uma oportunidade de trabalho com simplicidade, com humildade, com amor à causa, com desinteresse. E que nós possamos ver, já tivemos 11 programas, estudamos o prefácio e os 10 capítulos até o presente momento, e nós estamos percebendo que todos eles se equivocaram. Nenhum deles se perdeu por culpa dos obsessores, não. Todos eles se perderam por culpa de si mesmo. Por isso que certa feita uma pessoa me perguntou, André, qual que é o nosso maior inimigo? É nós mesmos. É interessante, André, você está falando um campo bastante amplo, que realmente nós precisamos quebrar um pouco essa ideia que se há no movimento espírita de que tudo é os obsessores. Nossos irmãos católicos dizem que tudo é Satanás. Os nossos irmãos evangélicos dizem que tudo é o diabo. Os nossos irmãos espíritas dizem que tudo é os obsessores. Nós precisamos entender que a companhia desses espíritos inferiores, porque todos eles se qualificam na condição de espíritos inferiores, todos eles são atraídos pelo nosso pensamento. Então, na verdade, nós também nos fazemos uma condição de pensamento para que ele se aproxime, André. Isso é importante nós referirmos em nosso estudo. É um estudo que nos convida a nos aprofundar e eu convido a você a continuar estudando semanalmente conosco. Mas entre em contato conosco. O estudo está sendo válido? Você está gostando? Está gostando? Divulgue no grupo espírita que você participe. Divulgue. Se você tem Twitter, divulgue no seu Twitter. Se você tem Facebook, divulgue no seu Facebook. André, onde eu posso encontrar os vídeos anteriores e o vídeo de hoje? É muito simples. Você pode assistir diariamente na programação da TV A Caminho da Luz, tvacamindaluz.com.br. Você pode se inscrever e acompanhar diariamente através do YouTube, youtube.com/TV A Caminho da Luz. E você também pode mandar a sua solicitação de amizade para o nosso querido Sérgio Vilar, como você está vendo aí na sua telinha, e curtir minha fanpage, André Luiz Querini Vilar. Procure por facebook.com/André Luiz Vilar 1 e diga-se de passagem, eu e o nosso querido Sérgio queremos fazer um convite muito especial
Todos os domingos, às 18 horas, participe do culto do Evangelho no Lar. Eu gostaria de gastar um pouco de tempo que me resta no final desse programa para convidar você para esse culto do Evangelho no Lar. É muito simples, há mais de 30 anos eu faço esse culto em minha casa e tenho recebido dos nossos amigos espirituais o convite para abrir esse culto para todos aqueles que queiram participar. Então você é o meu convidado, é o convidado do André Luiz para vir até a minha casa todo domingo às 18 horas. De que forma? É muito fácil, você curta a fanpage do André Luiz e assim você poderá, todo domingo, às 18 horas, você assistir e participar ao vivo. Então, todo domingo às 18 horas, um pouco antes, você receberá a notificação no seu Facebook e que nós estamos ao vivo. Assim fica muito mais fácil você participar. Participe, é com grande alegria que juntos possamos fazer esse momento tão abençoado que é orarmos pelo planeta, orarmos pela nossa cidade, orarmos pelos nossos familiares e orar por cada um de nós. Quem ainda não conhece, entre no canal do YouTube da TV Caminho da Luz. Lá você poderá acompanhar os 50 capítulos em que eu e o nosso querido Sérgio, ao longo de 2 anos, estudamos o livro Nosso Lar, disponibilizado gratuitamente para você que nos acompanha. Se você não se recorda, o link é youtube.com/TV Caminho da Luz. Queridos amigos, nós vamos encerrando o programa, que é o estudo do livro Os Mensageiros. Até a semana que vem, que Jesus nos abençoe a todos. Um beijo no coração de todos. A TV Nova Luz apresenta sua programação diária. Reflexões às 9 horas. Encontro com Jesus às 12h23 horas. Oração pelo planeta às 18h30. Acompanhe nossa programação. Inscreva-se em nossas redes sociais e participe da TV Nova Luz. No Rastro do Sol traz, através da psicografia de Thelma Regina, relatos de dependentes químicos desencarnados em tratamento na colônia espiritual Mansão dos Girassóis, coordenada pelo espírito Rosângela Costa Lima. O trabalho desdobra-se no plano material através do GAEROL, Grupo de Apoio Espírita Rosângela Lima, que a tem como mentora. Acompanhando esses relatos, o livro traz comentários técnicos acerca da dependência química, feitos pela equipe de tratamento do GAEROL, e anexos explicativos a respeito dos termos e técnicas citados em cada capítulo. Dessa forma, o livro se torna uma fonte ampla para aqueles que pretendem entender a dependência química sob o olhar espírita e conhecer o modelo de tratamento utilizado pelo GAEROL, que, segundo os mentores, vem do alto.